Muay Thai não é e nem nunca foi uma arte marcial. E calma, segura as pedras aí, não apedreja, que eu vou explicar, tá? Esse ponto é muito polêmico, mas como eu já falei, meu compromisso nesse episódio é justamente esclarecer as coisas, inclusive as várias polêmicas. Eu já falei disso na internet, já recebi um monte de pedrada e hoje eu vou explicar melhor essa parada aqui, tá? Primeiramente, é preciso entender o que é uma arte marcial, tá? Marcial é uma palavra que significa bélico, militar, de guerra, né? A origem da palavra marcial deriva de Marte, que na mitologia romana é filho de Juno e deus da guerra, né? Portanto, arte marcial é arte de guerra, arte militar. O que caracteriza uma arte marcial é justamente a sua origem, entendeu? Artes marciais são métodos de combate criados para a guerra ou para a defesa de contra povos invasores, né? Diversas artes marciais, com o passar do tempo, se tornaram esporte, né? Foram perdendo o seu propósito militar, se tornando obsoletas nessa finalidade, né? E se modernizando e esportivizando. Mas elas continuam carregando a alcunha de arte marcial, principalmente porque o que determina isso é a origem histórica. Essas outras modalidades, como karatê, taekwondo, elas nasceram arte marcial e se desenvolveram em si mesmas, se tornando também esporte. Então existe a parte esportiva, mas eles continuam, eles nasceram marciais e eles continuam mantendo tradições marciais, treinamentos marciais, mesmo com a parte esportiva também, entendeu? E isso é muito diferente de como o Muay Thai nasceu, tá? Deixa eu olhar aqui minha colinha, não tô esquecendo nada. Tá? Então pensa o seguinte, tá? No caso do Muay Thai, o Muay Thai ele é filho do Muay Boran, ok? E esse sim é uma arte marcial. É muito comum as pessoas no Brasil misturarem as origens históricas e tratarem como se fosse a mesma coisa. Mas o fato é que o Muay Thai foi criado para ser esporte. Ele foi criado como esporte. É por isso que ele não é uma arte marcial. Eu vou explicar esses fatores históricos, tá? Ele foi criado para ser esporte, como o wrestling, como o boxe, que são esportes de combate. Então talvez você tenha aprendido, e aqui a gente vai tentar esclarecer o que deu origem a essas falácias, tá? Então talvez vocês tenham aprendido, eu também aprendi assim, que o Muay Thai tem aproximadamente 2.000 anos e foi criado pelo povo tailandês para se defender dos seus invasores e blá 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 blá. Mas não tem nada a ver, não é verdade isso. O fato é que os primeiros registros históricos, os registros históricos mais antigos de que se tem de algum sistema militar, algum sistema de combate, né, uma arte marcial, na região onde hoje é a Tailândia, chama Chupasart, tá? E a data é do final do período Sukhothai e começo do período Ayutthaya, ou seja, isso é século XIII, tá? Então, isso aconteceu no início do século XIII. A gente está em 2020, isso fazendo 700 anos. Então não tem nada já de 2.000 anos, aí é lógico que provavelmente tem antecessores, né? Tem outros estudos sobre outras artes marciais, inclusive, que se originaram ali e tal, mas não tem registro histórico que corrobore essa ligação com o Muay Thai, entende? Acontece que também muito registro histórico se perdeu com guerra, com invasão e tudo mais, mas enfim, isso é o que a gente consegue ter registro mais antigo, tá? Já no antigo reino de Sião, que é onde hoje é a Tailândia, várias províncias foram desenvolvendo seus próprios estilos de combate, né? Armado, desarmado e tal. E na época eles eram chamados de Muay, que significa luta, e mais o nome da província deles, né? Então, que eu moro em Phuket, por exemplo, seria Muay Phuket, mas lógico, na época não era assim, né? Eram outras províncias. Então, os mais famosos da época eram Muay Korá, Muay Tassal e Muay Lapuri, né? Já no século XIX, estou falando de 1909, o rei Rama, olha como já é bem mais recente isso, o rei Rama V, né, oficializou os estilos Lapuri, Korá e Chaya como as artes oficiais das academias militares na Tailândia, né? Então eles fizeram um compilado e uma padronização que deu origem ao que a gente conhece hoje por Muay Boran, tá? O Muay Boran e o Muay Thai, isso é muito importante se entender. O Muay Boran e o Muay Thai são duas coisas diferentes. O fato de um ter influência no outro não quer dizer que são a mesma coisa.
cada um teve a sua evolução e desenvolvimento próprio, tá? Com diferentes objetivos e, logicamente, que isso causou um abismo de diferença entre eles, tá? Em 1913, veja, a gente já está falando de século XX. Século XX? É. Em 1913 foi criado um esporte, aliás, em 1913 foi inserido o boxe ocidental nas escolas da Tailândia. Então o boxe inglês lá, em 1913 foi inserido oficialmente em algumas escolas em Bangkok, né? E em 1919 foi criado um esporte com a fusão dessas técnicas de boxe inglês, né? E as técnicas do Muay, que é o que existia na época, né? Que era o Muay Boran, antigamente. E aí começou a engatinhar a primeira versão do que ia vir a se tornar o Muay Thai. Como eles pegarem técnicas do Muay Boran com técnicas do boxe inglês e começar a desenvolver um esporte daí, tá? Minhas anotações aqui, para não esquecer de nada. Parará. 1919, isso, 1919, tá? Em 1929 foi estipulado luva, categoria de peso, pontuação como no boxe, ringue com medida fixa e por aí vai. E isso aconteceu porque morreu gente em Bangkok, morreu um cara em Bangkok numa luta de apresentação pro rei. Na época eles usavam só as ataduras de cânhamo, aí proibiram, e aí começaram a esportivizar esse negócio que eles começaram a criar ali com uma mistura de umas técnicas de Muay Boran com umas técnicas do boxe ocidental. 1929, ou seja, começou a nascer aí o Muay Thai. 1929, 1913 começou os primeiros passos, 1929 começou realmente a existir Muay Thai. Criado, né, como um esporte. O Muay Thai é um esporte de combate e foi criado à parte para ser um esporte. E aqui na Tailândia é dessa maneira que ele é visto pelos tailandeses. Os tailandeses não veem o Muay Thai como arte marcial, eles não consideram o Muay Thai uma arte marcial, né? Para eles é um esporte. Então, aqui na Tailândia, o Muay Thai e o Muay Boran são duas coisas completamente independentes, tá? E é assim também na visão dos tailandeses. Existe uma entidade que mistura um pouco as coisas, que tem um e tem o outro, tem o departamento de um e tem o departamento de outro, mas elas são coisas distintas, tá? Entender o processo histórico que liga os dois é muito importante, mas misturar a prática é algo completamente diferente, né? Tem pessoas que se ofendem quando eu falo que o Muay Thai é uma arte marcial, porque elas admiram essa coisa de cultura marcial, elas admiram também outras culturas mais marciais, e ver o Muay Thai como puramente sendo um esporte chateia um pouco esse senso de admiração que elas têm. Mas, gente, é preciso entender que o Muay Thai ele tem uma cultura muito bonita. O Muay Thai tem uma cultura que se mistura com a história, isso se mistura com o Muay Thai, e se mistura com as crenças do povo tailandês. E isso é admirável, isso é bonito, isso é lindo. Não é uma denominação de é marcial, não é marcial. O mundo é isso. O Muay Thai é cheio de tradição, cheio de cultura, cheio de coisa bonita, entendeu? Ele não perde prestígio porque ele não tem a denominação de ser uma arte marcial, porque ele não nasceu com fins marciais, porque ele não teve propósitos marciais na sua origem. Ele nasceu para ser um esporte.